Abra sua Bíblia no livro dos Salmos, no número 46. Livro dos Salmos, número 46. Deixe a sua Bíblia aberta aí neste salmo, ao passo que nós explicarmos o texto. O tema da nossa meditação dessa manhã é Deus é o nosso refúgio. Deus é o nosso refúgio. Vamos orar. Senhor Deus, nós nos colocamos diante de Ti, Te louvamos, cânticos, hinos, com as nossas orações. Te adoramos, ó Deus, e Te pedimos que neste momento o Senhor fale conosco, cada um de nós aqui neste lugar, separado para a adoração do Teu santo nome. Te pedimos que o Senhor fale conosco através da Tua palavra. Abre, ó Deus, as nossas mentes e corações, cativa-nos, ó Deus, diante da Tua presença, para sermos assim animados, encorajados, fortalecidos no Senhor. Sejamos assim despertados e chamados a um relacionamento de amor com o Senhor, de conhecer mais da Tua beleza, da Tua glória, do Teu poder, da Tua majestade. Nós nos colocamos dessa forma humildemente diante da Tua presença, te pedindo, fala conosco nesse instante, através de Tua palavra. Nós oramos a Ti, no nome de Jesus. Amém. Queridos, quais os seus maiores medos em vida? Cada um de nós aqui temos medos. O que é capaz de tirar a sua sensação de paz e segurança? Pense um pouco a respeito disso. Quando tudo está bem na sua vida e de repente as coisas estão dando errado, ou o sofrimento bate à sua porta, o que tem feito uma sensação de vulnerabilidade tomar conta do seu coração? O medo é uma experiência universal. Todos nós tememos as coisas que nós não conhecemos. Crianças sentem medo. Quando elas são pequenas, e talvez quando nós vamos colocá-las para dormir, se você tem ou já teve filhos pequenos, você sabe que em alguns momentos elas vão ter pesadelos, ou vão ver monstros escondidos no guarda-roupa. E elas vão correr para o quarto dos pais, buscando segurança, buscando um apoio, um porto seguro. Adolescentes têm medo, jovens têm medo de tomar decisões na vida, de dar passos a respeito de uma família, de um casamento, de uma profissão, das responsabilidades que se avizinham. Adultos têm medo. Temos medo, talvez, de perder o nosso emprego, de perder a fonte do nosso sustento, de passarmos algum tipo de necessidade, de irmos a um médico, fazer um check-up e, de repente, sermos assim como que surpreendidos por um diagnóstico que jamais imaginávamos que tocaria a nossa vida. Adultos têm medo, nós temos medos. E eu gostaria de, nesta manhã, nos conduzir pelo Salmo de número 46, mas antes disso, entendermos que o Deus, Criador dos céus e da terra, que criou a mim e a você, criou a nossa existência, a nossa experiência, é o Deus que se envolve com os seus. Portanto, tudo na nossa experiência tem um caráter espiritual, religioso. Absolutamente nada daquilo que experimentamos na vida pode ser dissociada da presença ou de um caráter religioso que nos liga a Deus, ou que possui um significado espiritual, religioso, que nos remete a Deus. Assim acontecem com os nossos medos.
Queridos, talvez em nenhum momento da nossa história tivemos a oportunidade de conhecer o nosso coração de uma forma tão profunda como nos últimos 2 anos, não é verdade? A vida sobre a face da terra foi modificada, foi alterada. Pessoas que não lutavam com medos corriqueiramente, passaram a ter medo da morte. A pandemia afetou tudo e todos. E assim nós tivemos a oportunidade, ou temos tido a oportunidade de conhecer os nossos piores e mais profundos medos. Pessoas perderam o emprego. Pessoas tiveram redução salarial. Pessoas perderam seus entes queridos. Portanto, nós temos razões para temermos, porque o mundo onde nós vivemos é um mundo caído e atingido pelo pecado. Mas eu quero chamá-los a atenção para olhar para os nossos medos e entender que eles falam. Os nossos medos transmitem um significado que nos liga às mais profundas questões ou perguntas quanto ao nosso relacionamento com Deus. Existe um aspecto em que os nossos medos não podem ser vistos como um pecado. Como já lhes disse, o fato de nós vivermos no mundo assim, conseguirmos viver de uma forma normal e tranquila, sem termos ataques de pânico a toda hora, é por causa da graça e da presença de Deus. Se nós pararmos para pensar um pouco a respeito dos perigos que podem acontecer conosco, talvez quando dirigimos, quando vamos para o trabalho, com doenças, vírus, bactérias que se proliferam a cada dia, a cada momento, milhares e milhares deles. Possibilidades de novas pandemias. Se nós nos apegássemos a isso, estaríamos em pânico o dia inteiro. Mas Deus nos dá da sua graça para nós nos levantarmos pela manhã e vivermos. Nesse aspecto, o medo não pode ser interpretado como um pecado, mas como parte da experiência de seres humanos vivendo num mundo caído. Mas os nossos medos revelam as coisas que nós amamos, as coisas que nós muito valorizamos, porque temos medo de perdê-las. Os nossos medos revelam muitas coisas a respeito de pessoas, de coisas, de um emprego, de um patrimônio, da saúde que nós não queremos perder. No entanto, os nossos medos podem começar a traçar uma rota de controle em nossas vidas. Eles podem se avolumar, crescer, a ponto de conseguirem tomar o controle completo dos nossos pensamentos, das nossas escolhas, das nossas decisões. E aí, neste momento, gradativamente, quando somos assim, controlados pelos nossos medos, eles, neste momento, transmitem um fato de que agora nós estamos vivendo como se Deus não... Às vezes somos iludidos e vamos buscar segurança em coisas ou pessoas. Mas nós, diante do texto que está diante de nós, seremos convencidos, por obra do Espírito Santo, que só há uma pessoa em todo o universo capaz de mitigar, de gradativamente desfazer com os nossos
piores medos. E é assim que eu os convido a abrir as suas Bíblias, ou se já estão abertas, no Salmo de número 46. Esse salmo, ele é um salmo cantado pelo povo de Israel. A sua divisão é bem simples. Ele tem basicamente duas divisões. Melhor dizendo, 3 divisões. Existem estrofes nele. A primeira estrofe está aí no versículo de número 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Este canto ou estrofe se repete no verso 7. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O versículo 11 encerra este cântico, este hino ao Senhor, novamente dizendo: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Os versos de 2 a 6 nos revelam uma teofania, ou um modo de manifestação de Deus ao seu povo, aos seus filhos, especificamente aqui aos filhos de Israel, mas consequentemente a todos aqueles que são discípulos de Cristo. Os versos de 8 a 10 então nos mostram um oráculo profético. Deus em primeira pessoa está falando, está nos chamando, está se revelando a nós. Esse salmo é extremamente famoso. Era o salmo predileto de Martinho Lutero. Muitos de nós conhecemos e sabemos que Martinho Lutero amava o livro de Romanos. Mas a história nos fala que nos piores momentos da Reforma Protestante, Martinho Lutero chamava Philippe Melanchthon para juntos cantarem o Salmo 46 e aquietarem o coração diante das aflições e das angústias e dos medos que sobreviriam sobre aqueles homens que foram levantados por Deus para resgatar o ensino dos apóstolos, o ensino da Sagrada Escritura. Vamos então às nossas divisões. A primeira estrofe, o verso 1, então, nos revela um Deus expressado através de 3 metáforas. O texto diz que Deus é o nosso refúgio, metáfora de número 1. Ele é a nossa fortaleza. E Ele é socorro. Deus é o nosso refúgio porque nele podemos nos abrigar. Em tempos de angústia e aflição, nós podemos correr para Ele. Deus é a nossa fortaleza porque neles somos protegidos. Deus é o nosso socorro porque Ele vem em nosso auxílio. A Escritura Sagrada diz: clame ao Senhor e Ele virá em seu auxílio. Percebam então que Deus está se revelando quem Ele é. E ao passo que nós conhecemos mais o ser de Deus, quem Ele é, o que Ele faz por nós, o que Ele fez pelo seu povo, nós vamos confrontando os nossos medos. Lembrem-se, os nossos medos falam. Eles dizem: nós estamos inseguros, nós podemos morrer, nós estamos com medo de sair e não voltar mais para casa. Lembrem-se e meditem, Ele é o nosso refúgio, nele você pode se abrigar, Ele é socorro, Ele vem ao seu auxílio, Ele é fortaleza, Ele é um guerreiro que nos protege contra as investidas do inimigo. E o texto diz que Ele é socorro bem presente. Isso significa que existe uma prontidão da parte de Deus para ser encontrado quando estamos em crise, em provações, em tribulações. E o seu ser
é tudo o que precisamos. Ele é suficiente para tratar os nossos medos, paulatinamente, gradativamente. Nada em nenhum lugar do universo pode ser um refúgio comparado ao nosso Deus. O texto avança, falando mais a respeito deste Deus. Os versos de 2 a 6 nos mostrarão uma manifestação de Deus. Ele é o Deus que governa sobre todo o universo. Ele vai se manifestar fazendo a terra tremer, os montes se abalarem. Deus tem um controle não simplesmente da terra, mas de todo o universo. O Deus que nos encontrou, que tocou os nossos corações, o Deus a quem nós podemos chamar de Pai. Ele é o poderoso Deus, que pelo poder das suas palavras trouxe à existência todas as coisas. Esse é o Deus que nós servimos. Quando temos medo, talvez quando crianças, nós queremos nos aproximar daquelas pessoas mais fortes. Elas podem nos proteger. Pense nessa metáfora. Deus aqui nos versos de 2 a 6, tanto vai se revelar em grande poder sobre a criação, sobre a natureza, como aquele também que é presente, que está perto, que se relaciona. Diz o texto, portanto não temeremos, e as razões para não temermos são, ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Não devemos ter medo, porque o Deus que traz o julgamento, que faz a terra tremer, que faz o universo parar, o Deus que traz julgamento sobre a face da terra, enviando terremotos, enviando tempestades, e aquele que enviou o dilúvio e dizimou todos os seres humanos sobre a face da terra, mas preservou uma família. É este o Deus que está ao nosso favor, que vem ao nosso auxílio. Por isso, nós temos muitas razões para, ao passo que conhecemos mais desse Deus, termos os nossos medos paulatinamente diminuídos, mitigados. Ele é o Deus que se manifesta e que controla todas as coisas. Deus manda a peste e a pandemia, e com isso Ele testa a nossa fé, Ele traz julgamento sobre os povos, e Ele o faz, porque é o Deus poderoso e soberano. Ele fala e as coisas acontecem. O planejar de Deus é o mesmo, absolutamente o mesmo, da concretização dos fatos. Nada que Ele faz é mal calculado. Tudo está sobre o seu controle. E o mesmo Deus, que quando nós olhamos para a natureza e as pessoas falam, a natureza se revoltou, nós podemos dizer, o Deus que criou a natureza está no controle de todas as coisas. Ele traz tanto julgamento, quanto Ele oferece e provê salvação aos homens pecadores. Mas este Deus grandioso, que tem poder sobre todo o universo, sobre a terra, sobre os céus, é o Deus que está presente. Os versos 4, 5 e 6 nos mostram isso. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde a antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve.
O tema da presença de Deus é um tema recorrente nas Escrituras Sagradas. No nosso curso na Escola Dominical, nós estamos estudando isso de uma forma mais detalhada. O Deus Criador glorioso e pactual, que estabeleceu um relacionamento com a sua criação e de forma especial com homem e mulher. É o Deus que criou a terra para ser a sua habitação. E a sua habitação tem início no Jardim do Éden, quando de uma forma sobrenatural ele vinha ao encontro dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, para conversar com eles. O Jardim do Éden, então, pode ser visto como um jardim-templo, onde o homem se encontrava com Deus, para conhecer mais dele, para adorá-lo e para ouvir de Deus os conselhos e as palavras através das quais ele iria empreender e governar o mundo e transformar um pequeno jardim numa cidade universal, onde homens e mulheres adorariam ao Deus glorioso, pactual, por toda a eternidade. O texto, portanto, nos mostra um Deus que tem uma cidade, a cidade de Deus, dentro do plano da história da redenção. Jerusalém foi essa cidade, onde o templo foi construído, e diz-nos as Escrituras que a glória de Deus desceu sobre o templo em Jerusalém, assim como desceu no tabernáculo no deserto. Deus criou todas as coisas para assim conviver, morar, fazer da terra a sua moradia. As Escrituras são encerradas dessa forma, num novo céu e numa nova terra, totalmente restauradas pelo poder e glória de Deus. E a visão de João nos mostra Deus descendo dos céus, com a sua igreja, com a sua noiva, Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus, para assim habitar sobre a face da terra, por toda a eternidade, com o seu povo. Porque não devemos temer? Porque esse mesmo Deus glorioso, Criador dos céus e da terra, transcendente, é o Deus que se relaciona, que faz o seu lar no meio dos homens, que quer habitar conosco e que tem um plano que será estabelecido. Na realidade, na mente de Deus, ele já está estabelecido. Ele já está concretizado. Deus está presente. A sua voz se faz ouvir e a terra se dissolve. Ele é poderoso. Mais uma razão para conhecermos o nosso Deus. E diante dos nossos medos diários, das coisas que nos afligem, que nos angustia, nós corrermos para Ele, que é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, é o nosso socorro. Ele é o Deus glorioso. O nosso planeta é simplesmente um micro-organismo no meio de milhões de planetas e galáxias, num universo extraordinário. Este poderoso Deus vem ao seu auxílio. É a sua fortaleza, é o seu refúgio, onde você pode se abrigar. Ele sabe que nós temos medo, e é por isso que, repetidamente, de capa a capa nas Escrituras, Deus fala algo como uma palavra para trazer encorajamento, ânimo a nós, seres humanos, que temos medo. Repetidamente o Senhor fala a nós: não tenham medo, filhinhos. Não tenham medo, porque eu estou com vocês. Cada vez mais Ele se aproxima. Cada vez mais nós conhecemos a sua glória, o seu poder, e os nossos medos vão gradativamente se dissipando. Mais do conhecimento de Deus, menos medo controlador. Mas os últimos versículos nos mostram mais a respeito
deste Deus glorioso. A partir do verso 8 diz: vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra, até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos é o nosso refúgio, está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Percebam que as duas estrofes, o verso 7 e o verso 11, dão a tonalidade do tema dos versos de 8 a 11. Eis aqui um convite para ver as obras de Deus, e nada menos do que regozijar-se com seus atos de libertação e a resposta de louvor às evidências da sua presença. As obras do Senhor incluem todos os seus atos de salvação. Olhemos para a história da redenção, o grande ato redentor do Antigo Testamento, o Êxodo. Deus humilha a mais poderosa nação, o mais glorioso império da antiguidade, o Império Egípcio e o seu faraó. Com 10 pragas, ele destrói aquela glória destes reinos que se levantam contra a soberania de Deus. Com manifestações poderosas e sobrenaturais como nunca se viu em toda a história, Moisés conduz o povo de Israel para fora do Egito em direção à terra prometida. Os poderes dos céus foram abalados. E Deus se manifesta com poder e glória de uma forma tremenda, extraordinária. Esse mesmo Deus vem ao encontro desse povo que Ele mesmo salvou. E no Monte Sinai, Ele traz a sua lei. Ele resgata, Ele salva um povo e Ele os ensina a como eles devem viver e adorar ao Deus do pacto. E as Escrituras dizem que essa manifestação era terrível. Deus dizia a Moisés: marque uma linha divisória sobre o pé do monte, e que ninguém passe desta linha divisória, porque não sobreviverão à minha glória e à minha santidade. E as Escrituras dizem que o monte se estremecia, e raios e manifestações da glória e do poder de Deus ao topo do monte, e somente Moisés estava ali falando com Deus. Este mesmo Deus foi o Deus que protegeu o povo de Israel, como um guerreiro que protege o seu povo. Lembrem-se daquilo que nós podemos ler no segundo livro de Reis, quando o rei Ezequias está encurralado com o grande exército da Assíria. Naquela época, o maior exército e o mais poderoso exército naquele momento. Eles estão buscando a Deus. A cidade está sitiada. 185 mil homens valentes, cruéis, prontos para invadir a cidade e matar e dizimar todo o povo de Deus, ou levá-los como escravos. 185 mil. E a Escritura nos diz, em 2 Reis 19, versículo 35, naquela mesma noite, o anjo do Senhor saiu e matou 185 mil homens no arraial dos assírios. Você já imaginou isso?
Você consegue projetar na sua mente ou imaginar uma cena de 185 mil cadáveres? Dá um Itaquerão, um Parque Antártica, um Morumbi, tudo junto. E talvez não coubesse o número de cadáveres que o anjo do Senhor matou e dizimou, protegendo o povo de Israel. Nosso coração se estremece ao ouvir tal julgamento de Deus sobre aquele povo, sobre aquele exército. É este Deus, este poderoso guerreiro, que está ao nosso favor, que cuida de você, que vem ao seu auxílio, que é refúgio, que é abrigo, que é fortaleza, ao passo que vislumbramos a glória, o poder, a majestade de Deus. Os nossos medos podem ser gradativamente dissipados. Deus se fez presente. Ele habitou entre nós. E o seu nome é Jesus. Ele veio como uma criança. Ele cresceu. Ele foi um jovem, um homem. Humanamente falando, filho de Maria, de José. Simples, um carpinteiro. Ele viveu uma vida perfeita. Ele cumpriu toda a lei de Deus. Ele morreu no nosso lugar para pagar pelos nossos pecados. Ele ressurgiu ao terceiro dia. Ele subiu aos céus e reina pelos séculos dos séculos. Mas Ele voltará. E na sua segunda vinda, não mais como um homem, filho do carpinteiro, mas como Cordeiro de Deus, que tem a regência de todo o universo. E as nações tremerão diante do Cordeiro de Deus. Apocalipse, capítulo 6, versos 15 a 17 nos dizem: os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono, ouçam bem, e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Este é o nosso Deus, Cristo Jesus, o Deus feito homem, que vem como um guerreiro para colocar um ponto final na história, e para trazer glorificação final e julgamento sobre aqueles que rejeitaram o Evangelho, a Jesus Cristo, como o seu único e suficiente Salvador. Se você está aqui nesta manhã, e você não conheceu ainda este Deus de perto, é tempo de conhecê-lo. Ele vem ao seu encontro, dizendo: arrependei-vos e creiam no Evangelho, e vocês serão salvos. O Evangelho está presente aqui, num Deus que tanto vem e está presente, o Deus conosco, como o Deus também que é justo juiz, o justo juiz. Por fim, queridos, muitos de nós, de dentro da igreja, e muitos de fora da igreja,
buscam mitigar, diminuir os seus medos ou tratar os seus medos, utilizando-se de várias formas. Talvez na segurança que as posses, o dinheiro pode nos trazer. Talvez com a segurança de si mesmo, crendo em nossas próprias habilidades, em nossa própria força, em nossa própria inteligência e racionalidade. Alguns outros vão pôr a sua segurança em pessoas. Mas por fim, todas estas coisas cairão por terra. Em primeiro lugar, os países mais ricos do mundo, as pessoas mais ricas do mundo foram abaladas com esta grande pandemia. Todo o poder e dinheiro do mundo não foi suficiente para mitigar o medo que nós enfrentamos, pois o medo é uma experiência pessoal, que não pode ser tratada por algo da realidade criacional, mas só é tratada pelo Criador. Literalmente, os nossos medos são tratados quando tememos a Deus. O medo tratado pelo medo, ou o temor do Senhor. Quanto mais amamos a esse Deus, quanto mais o conhecemos, mais dos nossos medos podem ser tratados. O Salmo 46 nos ensina tantas coisas, como nós já ouvimos. Somente Deus pode nos aquietar os nossos medos e gradualmente eliminá-los. Ele revela de forma pessoal que é o nosso refúgio, fortaleza e socorro. Davi, ao longo de sua vida, o rei Davi aprendeu essa lição. O Salmo 23, versículo 4, nos diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu enfrente as circunstâncias mais calamitosas da vida, as coisas mais difíceis, eu não vou ter medo. Mas a razão da ausência do medo em Davi é a presença de Deus, porque ele diz: porque tu estás comigo. Porque tu estás comigo, eu não temerei. Davi conhecia de uma forma profunda a graça de Deus, a misericórdia de Deus, a bondade de Deus, o poder de Deus. O Salmo nos revela este poderoso Deus, que não há outro igual em todo o universo, porque Ele está acima e além da sua criação, mas ao mesmo tempo Ele está perto, Ele está próximo, e Ele balbucia em nossos ouvidos: não tenham medo, venham, vejam quem eu sou, o meu poder, a minha força, a minha presença, para aquietar o nosso coração diante deste tão poderoso Deus. Queridos, eu não sei como está o seu coração. Eu não sei quais são os seus piores medos, os mais profundos, aqueles que você esconde. Mas Deus conhece cada um deles. E a palavra nos chama a se envolver mais com este Deus, que é refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado por nos acompanhar até o final desse vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela, caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima!